Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que Jesus nos abençoe. Como sempre, nós vamos fazer uma exposição, depois nós vamos ter o passe e a mesa mediúnica. É muito importante, inclusive hoje nós vamos comentar sobre o nosso pensamento, a gente focar naquilo que nós estamos necessitados. E nós estamos aqui em nome de Jesus. Então, que Jesus nos ampare, nos fortaleça. No mais, nós agradecemos e estamos juntos. Vamos dar sequência, então, ao capítulo 8, Emancipação da Alma. E o tópico é a transmissão oculta do pensamento. O que é pensamento? O pensamento é a energia básica do universo. Tudo nasce no pensamento. O pensamento é a capacidade que todos nós temos ou possuímos. Cada célula é encharcada pelo pensamento. Somos pensamento e vontade. Na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, é questionado o que é Deus. O princípio inteligente do universo. É a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, o universo é um grande pensamento, é o pensamento divino. Aí no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, logo no início, está escrito lá que nós vivemos no austro divino, como peixes no oceano, na vibração do todo sábio, do Criador de tudo que é Deus. Então, por isso que Deus está em toda parte, e aquele ditado que diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba, é uma realidade, porque é a grande inteligência. Tudo está sendo governado por Deus. Tudo que acontece é para o nosso bem. Como nós estamos na matéria, nós estamos no mundo de expiação e de prova, nós temos dificuldades em certos setores. Mas nós vamos ver a importância do nosso pensamento na leitura de hoje. E quando, volta só um pouquinho, e quando fala aqui que cada célula é encharcada pelo pensamento, nós somos pensamento e vontade, um livro do Emmanuel, ele diz o seguinte, que o pensamento, ele pode criar problemas físicos mais do que qualquer bactéria e qualquer vírus, porque o pensamento é que comanda todas as energias celulares do corpo. Nós vamos falar energia por falta de terminologia, porque é tudo matéria. É matéria numa outra situação que nós não temos ainda condição nem de medir, nem de pesar. Porque a ciência nossa, apesar de toda a evolução, ainda é muito atrasada em relação às coisas espirituais e o adiantamento de espíritos que convivem em outros planetas. É uma situação muito interessante. Então, a partir do momento que vai evoluindo em moral a humanidade, a ciência também vai evoluindo para que nós possamos entender muitas coisas que a gente ainda não entende. A doutrina espírita traz para nós uma facilidade muito grande para a gente compreender tudo que se passa, principalmente no nosso organismo. O Livro dos Espíritos, questão 909. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços. Sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Olha que coisa interessante aqui nessa resposta. Essa resposta, a gente tem às vezes dificuldade, mas o que os espíritos superiores estão falando para nós? Que falta vontade, porque querer mudar precisa ter muita vontade. Nós precisamos ter vontade, ter foco e ter ação, porque não adianta nada. Se a gente tem vontade, mas a gente não tem um foco, e a gente não tem ação de acordo com a vontade, nós vamos ficar sempre parados. Nós não vamos conseguir nada, então depende de nós. A iniciativa sempre é nossa. A gente comenta isso muito na mesa mediúnica. O médium, a primeira palavra é do médium. Por quê? Porque os espíritos eles não vão violentar a consciência de ninguém. Nós estamos falando dos médios equilibrados, aqueles que estão em condições de dar passagem para as entidades. Então, a partir do momento que o médium se dispõe a trabalhar na mediunidade,
a primeira palavra é dele. Ele tem que sentir, ele tem que conhecer o fluido, conhecer a situação energética que ele está recebendo no momento, e ele dá a abertura para que a entidade comece a falar. Porque senão ele vai ficar a vida inteira mudo na mesa e vai deixar a oportunidade de lado. Então, é necessário sempre a iniciativa de cada um de nós em qualquer setor da nossa vida. Quando nós vamos dar um passe, se a gente não tiver a vontade, não tiver o foco, por isso que é muito importante nas nossas reuniões de cura, a gente ter uma ficha. Nessa ficha está escrito ali qual o problema que a pessoa tem, o problema físico que a pessoa tem. Quem for aplicar o passe, ele vai focar em cima daquele problema. Aí, se a pessoa também vem e ele está completamente desconectado da reunião, não está prestando atenção, ele não vai receber, porque ele tem que estar focado para poder absorver as energias. Essas energias não serão desperdiçadas, elas vão para quem precisa. Então, muitas vezes, se eu não quero, alguém quer, alguém precisa, e nós temos médicos que estão no plano espiritual que nos assessora. Cada reunião nossa tem um perfil diferente, cada reunião nossa tem uma cobertura e entidades que se preocupam com o resultado do trabalho. Então é muito importante, principalmente hoje no passe, a hora que nós formos tomar o passe, vamos focar naquilo que nós viemos aqui. O nosso pensamento é capaz de nos curar. André Luiz fala que o homem é médico do próprio homem, então depende de nós. Depende muito de nós, os espíritos estão aqui. Mas se a gente não dá uma abertura, nós não recebemos. Mas se nós estamos aqui é porque nós queremos. Então, se nós queremos, nós vamos receber. E o pensamento também pode nos destruir. Pensamento pode destruir. Muito bem lembrado. Por exemplo, existe mal feito? Existe mal feito. Existe trabalho? Existe trabalho. Existe trabalho. O que Jesus fala? A gente sempre repete, semelhante atrai semelhante. Então, no livro dos Espíritos, pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito, fazer mal a alguém? A resposta é não, Deus não permitiria, mas aí tem uma ressalva embaixo. Pode acontecer que um homem, com a ajuda de um mau espírito, ele possa interferir na vida de outro. Nós tivemos N casos de obsessões, eu sempre cito aqui, nós não vamos citar hoje por falta de tempo, de experiências que nós tivemos, não só aqui no Chico Xavier, mas em outras instituições que nós frequentamos. Trabalhos, os espíritos, eles trazem trabalho na mesa mediúnica. Em cima da mesa mediúnica nós vemos trabalho que foram feitos para pessoas que estão aqui. Por uma questão de ética, normalmente tem eu que tenho um pouquinho de evidência, tem mais pessoas que vê mais que eu aqui, a gente sabe, por uma questão de ética a gente não fala. Por quê? A pessoa vai receber ajuda, ele vai ficar livre daquilo ali, se ele quiser, porque às vezes ele não quer também, porque às vezes ele está... É difícil falar isso daí, mas às vezes a pessoa se acomoda. Então ele vai tendo interferência, ele não vai sendo observador, e as coisas vão se complicando. Então depende muito da busca mesmo, mas é quebrado, principalmente na reunião de segunda-feira nossa, é uma reunião de desobsessão, e nós fazemos o tratamento individual também. A gente tem muitas coisas que a gente não comenta publicamente, que acontecem aqui no Chico Xavier. Criamos aquilo que pensamos. O problema não é mudar, é a vontade de mudar. A vontade é o direcionamento da ação. Nós já comentamos aqui. É a vontade de mudar. Olha que coisa impressionante. Nós não podemos esquecer também da interferência espiritual. Muitas vezes a pessoa vem uma vez no centro, não volta mais, porque a própria entidade que está sendo o objeto que está obsedando a pessoa, ele faz com que a pessoa não venha. Sempre vai ter algum impedimento. Alguém chega de última hora, eu não vou hoje, eu estou desanimado, está chovendo, está frio, a gente vê isso muito no centro. E a pessoa não vem. O que Jesus fala para nós? Aquele que perseverar, alcançará. Se nós não somos perseverantes naquilo que nós estamos sofrendo, como que nós vamos querer alguma ajuda? Nós precisamos perseverar, nós precisamos buscar, nós precisamos insistir. Então está aqui, é a vontade de mudar. E nós vimos no livro dos Espíritos.
que às vezes a pessoa, a vontade é fraquinha. Ele tem uma vontade, da boca para fora. Nós vamos ver isso no livro do André Luiz. Eles vão num lugar lá, onde tem umas cavernas. Tem uns espíritos que estão pedindo socorro dentro das cavernas. Aí, os espíritos superiores jogam uma rede dentro da caverna. Os espíritos inferiores, que estão precisando de ajuda, os necessitados, agarram-se na rede. Quando eles começam a puxar a rede começa a arrebentar e cai alguns de volta dentro lá da gruta. Aí o André Luiz fica intrigado, ele fala, por que não faz uma rede mais forte? Ele fala, não, a rede é forte, que aqueles que a rede arrebentou é porque eles estavam pedindo da boca para fora. No fundo, eles não queriam ajuda, tá? Eles queriam facilidade. Aqueles que saem é porque realmente eles queriam. Nós vamos ver isso também no outro livro do André Luiz, onde tem algumas entidades que estão dormindo. E olha, tinha 500 entidades dormindo ali. E a gente sabe o porquê disso, porque muitas vezes, dependendo da doutrina, eles falam que vai ter o julgamento final. E a pessoa acha que ele vai ficar dormindo até a época do julgamento. Mas tem ajuda no plano espiritual. Aí, eles começam a orar, levanta só 3 de 500 e sai correndo ainda. Então, olha para vocês verem a situação. Por quê? Porque aqueles 497 realmente estavam dormindo e não queriam ajuda, eles estavam ali ociosos. Então, enquanto tiver ociosidade na nossa vida, em relação às coisas espirituais, nós vamos sempre ter problema. Porque uma coisa ou outra, porque nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos num universo de ondas, de pensamentos e de mentes. Isso está no livro do André Luiz, nos domínios da mediunidade. Nós vamos ver ali no começo, ele falando da experiência de Einstein e de uma série de cientistas e sábios que trouxeram para nós informações científicas, mas que ainda está muito longe da realidade espiritual que nós vivemos. Porque nós somos um espírito ocupando um corpo físico temporariamente. Nós somos espírito, a verdadeira vida nossa é espiritual. Tanto é que quando a gente tem um problema íntimo, nós podemos ter muita grana, nós podemos ter uma facilidade muito grande em termos sociais. Mas se acontece uma doença com o filho, ou mesmo conosco, alguma doença, alguma enfermidade grave, severa, desorganiza tudo, nós esquecemos de tudo que nós possuímos. Aí tem isso daí na Bíblia também, onde Jesus vai contar da ovelha perdida lá, que o homem tinha 100 ovelhas. Uma desgarrou, ele larga as 99 e vai atrás daquela uma que está desgarrada. Olha, como que Deus é bom para nós. Então, Deus é misericordioso. Nós estamos aqui porque Deus permitiu. É pela misericórdia divina que nós estamos reencarnados. E com a supervisão de Jesus, quando a gente tiver qualquer problema, qualquer coisa que a gente acha que não vai superar, vamos fazer aquilo, vamos ter foco. E vamos concentrar e vamos pedir a Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo disse isso. E Jesus jamais iria nos enganar. Transmissão oculta do pensamento. Porque a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge sobre vários pontos ao mesmo tempo? Já vos dissemos que, durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu, e o homem acredita tê-lo inventado. Assim, vários podem encontrar a mesma coisa a um só tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, usais uma figura mais justa do que acreditais. Cada um contribui em propagá-la sem suspeitar. Nosso espírito revela assim, frequentemente, a outros espíritos, e sem o nosso conhecimento, o que se faz objeto de nossas preocupações durante a vigília. Então, qual é o nosso foco durante o dia? No que nós estamos focados? À noite, nós vamos ter aquilo que nós buscamos. Aquilo que Jesus fala, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, realmente acontece isso. Nós vimos isso agora na vacina. Nunca se descobriu uma vacina tão rapidamente. Se descobriu. O cientista fala que eles descobriram. Se vocês acham que eles descobriram, nós achamos muitas vezes que nós
somos inteligentes porque nós conseguimos realizar alguma coisa. Existe a espiritualidade por cima de tudo isso daí, orientando, esclarecendo. Nós vemos isso nos livros do André Luiz, nas obras do Kardec, nós vamos ver isso aí, principalmente no livro dos médiuns, nós vamos ver a interferência. E o que nós estamos falando aqui não é nem um problema mediúnico, isso aqui é uma paranormalidade, aqui não tem médium aqui, é paranormal. Todos nós temos uma paranormalidade, todos, num certo grau, uns mais, outros menos. Então é um fenômeno paranormal. Quando nós dormimos, nós já comentamos isso aqui anteriormente, nós não vamos comentar de novo. A gente sabe que a gente vai aonde é a realidade da nossa vida, a gente volta para o corpo físico e acontece isso daqui. E dependendo da nossa busca, nós vamos achar. Então, a nossa vida vai mudar quando a gente mudar para melhor. Por isso que a doutrina espírita prega o quê? Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor que hoje. A mensagem da doutrina espírita é uma mensagem progressiva. Nós vamos evoluindo porque todos nós vamos ser anjo. Eu falei isso aqui outro dia, uma mulher falou, está longe. Eu falei, está longe, mas e o tempo para Deus? O tempo para nós é longo, mas para Deus é um piscar de olho. Podem os espíritos se comunicar se o corpo está completamente desperto? O espírito não está encerrado no corpo como uma caixa. Ele irradia por todos os lados. Por isso, ele pode se comunicar com outros espíritos mesmo no estado de vigília, ainda que o faça mais dificilmente. Isso daqui é tão interessante que muitas vezes nós estamos quietinhos e aí vem uma ideia para nós, vem um pensamento para nós. Aí volta naquilo que eu falei, a gente acha que é a gente que está pensando, nós estamos comunicando, nós estamos recebendo alguma orientação mesmo em vigília. E mesmo estando em vigília, dependendo da nossa faculdade mediúnica, nós podemos comunicar com outras pessoas. Acontece um fato interessante também. Muitas vezes a gente está pensando numa pessoa, a pessoa chega ou a pessoa telefona. Principalmente se a gente está devendo, aí a coisa complica, né? Então é uma coisa interessante, é a comunicação de espírito para espírito ou de alma para alma quando nós estamos no corpo. É a transmissão oculta do pensamento que está falando aqui na leitura nossa. Por que duas pessoas perfeitamente despertas têm instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, mesmo quando o corpo não dorme. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz duas pessoas se verem e se compreenderem sem necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Poder-se-ia dizer que elas falam a linguagem dos espíritos. Isso daqui é muito interessante e muito importante para nós, né? A mesma ideia, são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, mesmo quando o corpo não dorme. Quando nós começamos a conviver em família, nós começamos a observar e saber o que o outro quer. Às vezes não precisa nem de palavras, principalmente quando a gente é filho e a mãe chama o nome completo. Aí a coisa complica, porque muitas vezes tem um apelido, mas às vezes a mãe fala o nome completo, fulano, né? E a gente já sabe o que a mãe quer, o que o pai quer. Então é essa comunicação sem palavras. A linguagem do futuro é a linguagem mental. Nós vamos desdobrar esse assunto nas próximas reuniões, nesse capítulo aqui, porque nós vamos falar da telepatia, nós vamos falar da hipnose. Então nós vamos colocar as coisas dentro da doutrina espírita. Nós vamos ver isso nos livros espíritas. Nós não estamos falando nada aqui fora da doutrina. Nós temos o livro Mecanismo da Mediunidade, nós temos o livro Evolução em Dois Mundos, nós temos o livro Pensamento e Vida, nós temos outro livro que chama Universo e Vida. Nós vamos ver ali que os espíritos superiores eles conseguem tocar na aura do globo terrestre e conseguem ver o futuro, mas isso é um assunto próximo. Nós estamos praticamente em cima. Quer comentar, Du?
Não, essa é a última questão? Essa é a última. Não. Não? Próximo assunto, pula aí para a gente ver. Letargia, catalepsia e mortes aparentes. Isso daqui nós vamos ver quando o problema... Será que o problema é físico? Tudo isso daqui? Quinta-feira que vem. Nós falamos sobre o pensamento. Nós vimos que o pensamento influencia na nossa organização física. Agora é o momento de unir nossas forças. O que Jesus disse para nós? Onde tiver alguém reunido em seu nome, ali ele estaria. Então nós sabemos que Jesus está conosco nesse momento, através dos seus emissários, dos espíritos superiores que dirigem todo esse movimento. Nós vimos que a própria codificação da doutrina espírita foi através de transmissão do pensamento. Porque não foi, a doutrina espírita não é um espírito, é uma organização espiritual muito grande para trazer todo esse ensinamento para nós. Com profundidade, é um trabalho de Jesus sobre a supervisão direta de Deus. Porque Jesus falava, eu e o Pai somos um. Eu faço a vontade daquele que me enviou. Então, olha que coisa linda que é a doutrina espírita, o ensinamento da doutrina espírita. E o melhor da doutrina espírita é que nós somos livres. Nós podemos frequentar onde nós quisermos. Nós podemos ir aonde nós quisermos. Nós podemos ser espírita ou não ser espírita, ser simpatizante ou ser discípulo de perto, como Jesus fala. Então vamos pedir que Jesus nos fortaleça, nos envolva nesse momento, que a paz possa permanecer entre nós, que Jesus nos abençoe.